Sentemos-nos. Boa tarde a todos. Declaro aberta a 25ª sessão ordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra ao senhor secretário Luiz Tomimatsu para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 28ª sessão extraordinária realizada em 26 de setembro de 2013, presidente do ministro Ricardo Lewandowski, vice-presidente, ausente cadamente o ministro Joaquim Barbosa, presidente, em participação no Seminário Global Constitucional realizado nos Estados Unidos da América, e o ministro Celso de Mello, procurador-geral da República, doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros, apregoados os seguintes processos: ação penal, arguição de descumprimento de preceito fundamental e recursos extraordinários. Consulto se há alguma observação a ser feita sobre a ata. Não havendo, declaro-a aprovada. Comunico que estão presentes neste plenário os alunos dos cursos de Direito do Centro Universitário de Brasília, UniCeub. Sejam todos bem-vindos a essa sessão. Ministro Luiz Fux. Marco de declaração no recurso extraordinário número 607.607. Embargante Estado do Rio Grande do Sul, embargado Sulane Roselei Lentz. Excelência tem a palavra. Senhor presidente, egrégio do Tribunal Pleno, os representantes do Ministério Público, senhores advogados e estudantes aqui presentes. Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Estado do Rio Grande do Sul contra o acórdão prolatado por esta Corte, que não conheceu o recurso extraordinário interposto pela recorrente. No acórdão recorrido, restou assentado que o debate a respeito do percentual de reajuste do Vale-Refeição dos servidores do Estado do Rio Grande do Sul em matéria afeta a interpretação da legislação infraconstitucional e direito local. Adotou-se, em caso, a súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, que está sintetizada no seguinte verbete: por ofensa ao direito local, não cabe recurso extraordinário. A parte sustenta, basicamente, que, após submetido a recurso extraordinário ao plenário virtual, seria impossível o Tribunal Pleno reconhecer a inadmissão do recurso por falta de outros requisitos intrínsecos ou extrínsecos de admissibilidade. A verdade é que esse juízo de admissibilidade, de quando em vez, ele passa despercebido. E não é a primeira vez que ocorre aqui no plenário de o Supremo Tribunal Federal inadmitir recurso extraordinário por ausência de requisitos de admissibilidade, mercê de ter sido submetido à repercussão geral. De sorte que a hipótese é efetivamente de negar provimento aos embargos de declaração, porque o que a parte pretende é apontar um erro improcedendo que não está retratado nenhuma omissão, nenhuma contradição do tribunal. Na verdade, o que a parte pretende é discutir essa sistemática adotada pela Corte. Entretanto, eu verifico que o recurso tem uma servilidade muito importante, porquanto esse tema do reajuste de vale-refeição, ele foi submetido à repercussão geral na medida em que há mais de 20 mil processos aguardando uma solução. Ora, se o plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu que essa questão está circunscrita à legislação local, até a repercussão geral é que o debate acerca do reajuste do vale-refeição é matéria que está regulada pela legislação infraconstitucional e ao direito local, e, por isso, é inadmissível o recurso extraordinário para o conhecimento desse tema. Então, entendo, senhor presidente, encaminho nesse sentido que, negando provimento dos embargos de declaração, no mesmo ato, eu sugiro que se estabeleça que a atualização
do vale-refeição é matéria atinente à legislação infraconstitucional, quiçá a legislação local, e, portanto, inadmissível a sua cognição em sede de recurso extraordinário. Essa restaria como sendo a tese da repercussão geral. Excelência, então, Eu encaminho sugere assim, a aplicação dos princípios da repercussão geral a esse tema, Exato. para efeito de reconhecer, tratar-se de matéria regida por legislação local. Como foi decidido pelo Como foi. plenário. Não seria o caso, então, de se dar parcial provimento para esse efeito? Como eu estou em pleno acordo com a posição substantiva do eminente relator. Eu fiz uma emendazinha para o meu voto, que gostaria de ler, bastante breve, sem discrepância do que estabeleceu o ministro Fux. O reconhecimento da repercussão geral por este tribunal não impede o reexame dos requisitos de admissibilidade do recurso quando do seu julgamento definitivo. Que essa era a primeira objeção que havia sido feita, que, uma vez reconhecida a repercussão geral, o tribunal já não poderia mais deixar de admitir o recurso, e, portanto, estou rejeitando esse argumento. A segunda proposição era a seguinte: o quórum previsto no artigo 102, parágrafo 3º da Constituição, que é o quórum de 2/3, só se aplica à rejeição do recurso por ausência de repercussão geral, o que não ocorreu no caso, porque, evidentemente, se até monocraticamente é possível inadmitir o recurso, evidentemente não se exige o quórum de 2/3. A terceira proposição é de que não há previsão normativa expressa que regule a situação em que, depois de afirmar a existência de repercussão geral no plenário virtual, o Supremo Tribunal Federal inadmita o recurso em deliberação presencial por considerar que o debate se encerra no plano ordinário. De fato, eu não encontrei um precedente em que isso tivesse ocorrido e tivesse vindo a plenário. Mas, para resolver o problema, como propõe o relator, e utilizando o instrumental da repercussão geral, eu proponho que os embargos sejam conhecidos e parcialmente providos para assentar que os recursos sobrestados devem ser inadmitidos na origem por ausência de questão constitucional, com o que a gente resolve o problema em vez de deixá-lo pendente. De modo, ministro Fux, que eu, endossando os seus argumentos substantivos, estou propondo o provimento parcial para fazer esse esclarecimento de que os recursos... Então, nós Seria podemos a mesma proposta do só esclarecer. O ministro presidente na está mesma propondo linha do que... exatamente isso. Então, Eu só gostaria de fazer uma observação técnica, né? O embargante não pediu isso. O embargante, ele pediu outra coisa. O que nós estamos fazendo? Nós estamos esclarecendo, a pretexto do julgamento dos embargos, sem qualquer efeito infringente, que aquela decisão de inadmissão do pleno tem repercussão geral. Então, se eu restabeleço, se eu mantenho aquela decisão, eu aproveito a oportunidade de estar julgando o recurso e presto esse esclarecimento sem efeito modificativo nenhum. Então, não tem que dar provimento aos embargos, porque ela não pediu isso, não foi isso que se pediu. Agora, também essa questão terminológica, para mim, é absolutamente indiferente. É que há uma dúvida jurídica sobre o destino do que ficou sobrestado diante da nossa decisão, de modo que eu acho que nós estamos agregando uma proposição nova ao julgado. E se estamos agregando, Conhece da repercussão geral. eu acho que dar provimento parcial é talvez mais pertinente, porque nós não estamos mantendo, nós estamos dizendo alguma coisa a mais. Não, mas o problema é o seguinte, quer dizer, isso foi que levou o legislador a excluir a dúvida como requisito do cabimento dos embargos de declaração, porque a dúvida é uma coisa muito subjetiva, né? Então, ele manteve a omissão, a contradição, mas tirou a dúvida por causa disso, exatamente, cada um tem uma interpretação do acordo. Mas se nós estamos mantendo a nossa decisão de inadmissão e nós estamos esclarecendo que aquela declaração de inadmissão tem a repercussão geral de fixar a tese de que essa matéria ela é inadmissível em sede de recurso extraordinário, isso fica constando como um esclarecimento a pretexto do julgamento dos embargos, mas
não vejo como dar provimento, porque Eu não ela tenho nenhum pede problema tá com isso. aqui. É que na semana passada, numa situação parecida, nós optamos por dar provimento parcial. Então, eu, verdade. coerentemente, mas eu estou de acordo com você, não temos uma divergência, é só uma questão de como formalmente colocar. O importante é que seja feito o esclarecimento. Claro, claro. É que na votação presencial não foi atingido o quórum necessário de 2/3. Né? Foi uma votação 7-4. 7 votos pelo não conhecimento e 4 pelo seu provimento. Então, acho que seria necessário, sim, a votação quanto à incidência do princípio da repercussão geral sobre esse ponto. Agora, É curioso, porque para deixar de conhecer o recurso, nós não precisamos do quórum de 2/3. Foi isso que o tribunal fez na sessão passada. De modo que, em rigor, o quórum não seria o problema. O problema é que nós estamos acrescentando uma consequência que não estava prevista no julgado. Por isso é que eu acho que dar provimento parcial vai bem. ela não estava prevista, mas ela é subjacente. Ela é subjacente, já que esse recurso foi admitido em repercussão geral. Eu não tenho apego à forma, eu gosto de resolver a questão de fundo. Tá. Assim Você está de acordo, como né? o ministro Barroso, nós temos a mesma ideologia nesse sentido. A questão mais difícil de se explicitar é o seguinte: a parte, ela não tem, digamos assim, o domínio sobre a repercussão geral, sobre se for dada ou não conferida a repercussão geral. Isto é um ato do tribunal. Nós aqui afetamos, nós aqui concedemos repercussão geral a um determinado tema e aí os tribunais param os seus processos. A parte não pede isso, nem perde se isso não for acolhido. Sim, mas nada nos impediria de resolver isso em questão de ordem, por exemplo. Então, vamos resolver agora. Vamos dizer o seguinte: embargos desprovidos, sem efeitos modificativos, com esclarecimentos que fica fixada a tese da repercussão geral de que, nesses casos, a inadmissão inviabiliza o recurso extraordinário. Estão todos de acordo? Presidente, Pois não, ministro Maconé. a questão surgiu pela primeira vez após o julgamento do plenário. Sim. E penso, também concordo com o ministro Luiz Roberto Barroso, que a espécie sugere o provimento dos declaratórios. O que se coloca como matéria nova, pelo menos eu nunca a enfrentei no plenário, que é admitida no incidente da repercussão geral. Essa mesma repercussão tem-se como necessário o pronunciamento do tribunal quanto ao recurso extraordinário, quanto ao fundo do recurso extraordinário. Aí, a meu ver, confunde-se institutos. Por que confunde-se institutos? Porque o incidente da repercussão geral visa apenas fixar se o recurso extraordinário será julgado ou não. É uma situação mais favorável do que a que nós temos, por exemplo, no agravo de instrumento, quando provemos o agravo de instrumento para a subida do extraordinário. Não há compromisso do Supremo quanto ao julgamento do recurso extraordinário. Eu fui relator nesse caso, fui vencido, porque conhecia, admitia tanto que inserir o processo no denominado plenário virtual, entendendo que haveria o envolvimento de matéria constitucional, mas a maioria Entendeu que não. apontou posteriormente que não. Agora, creio que cabe prover os embargos declaratórios para elucidar a circunstância de o tribunal decidir até a uma só voz, configurada a repercussão geral, não compele a enfrentar a matéria de fundo do extraordinário. Pode deixar de conhecer esse extraordinário por qualquer defeito ou por qualquer ausência de atendimento a permissivo constitucional ou legal.
Senhor presidente, essa matéria, inclusive, é jurisprudência pacífica. Nós temos decisões monocráticas. Eu decisão não tinha monocrática. enfrentado ainda, por isso eu pedi a palavra para me pronunciar. Não, agora, ministro Margolli, nós temos aquelas decisões monocráticas que passam pela turma, no sentido de que, previamente à repercussão geral, é mistério que o recurso preencha os demais requisitos de admissibilidade. Porque, por exemplo, nós não podemos dar repercussão geral a um recurso intempestivo, a um recurso do deserto, enfim. Então, nós temos essa jurisprudência. Daí eu ter dito. Aceita a repercussão geral em relação a uma dada matéria, se por acaso for intempestivo o recurso, ela se aplica a outro caso. Não temos isso. O único problema é que a premissa da repercussão geral é o envolvimento em matéria constitucional. Mas, evidentemente, o que deliberado no incidente, no plenário virtual, sem a troca de ideias, né, entre os integrantes do tribunal, não compele o tribunal, não é uma carta em branco para o tribunal aí até mesmo transformar uma matéria estritamente legal em constitucional, emprestando simplesmente a nomenclatura. Senhor presidente, sem dúvida, eu tenderia a entender o seguinte: o tribunal pode, a qualquer momento, durante o julgamento pelo plenário, não conhecer do recurso por uma causa superveniente ou porque ficou evidenciada qualquer outra razão para que ele não seja admitido. Mas eu tendo a entender que o tribunal não pode reabrir a questão relativa à repercussão geral, porque nós já decidimos isso no tribunal. Nós temos que conferir um valor a essa decisão que foi do plenário, embora fosse tomada no plenário virtual. Mas há um aspecto pedagógico importante, ministro Lewandowski, e é da nossa função de jurisdição constitucional sanar esse problema. Há mais de 20 mil processos aguardando os tribunais locais sobre essa questão. E esses processos vão ser remetidos ao Supremo Tribunal Federal. Vão continuar sendo é uma forma jurídica de se evitar. A meu ver, a esta altura já não podem mais ser remetidos. Mas é isso que nós assentamos que a matéria é estritamente legal. Presidente, o ministro Lewandowski levantou uma questão muito importante que eu acho que não foi debatida, e eu gostaria de pontuá-la. É que, de fato, quando se acolheu a repercussão geral no plenário virtual, houve uma manifestação. Mas a verdade, ministro Lewandowski, é que essa manifestação no plenário virtual é geralmente sobre a tese jurídica. Os ministros não examinam o processo. Então, pode acontecer que, acolhendo a tese jurídica como de repercussão geral, depois, ao examinar o processo mais detalhadamente, se chegue à crítica ao relator no que vislumbrou matéria constitucional, se manteve coerente, conheceu e proveu o recurso. Não, estamos de acordo. É só porque eu acho que o plenário tem que ter a possibilidade de retratação, porque esse não é um exame detido que a gente faz no plenário virtual, é um exame em que a gente lê a tese jurídica e acha que ela tem ou não tem relevância. Mas esse ponto que Vossa Excelência suscitou é muito importante nós definirmos. Por isso que eu não quis afirmar peremptoriamente, disse, eu tendo a entender, eu quero saber qual é o valor que o plenário, que a Corte dá a essa decisão que nós tomamos no plenário virtual. Então, já vi que a Corte se encaminha a entender no sentido de que é uma decisão relativa, não é definitiva, não há preclusão. Em torno de uma tese que pode ser revista no caso concreto que será julgado pelo plenário. Tenho. Ministro Teori. Senhor presidente, eu penso que essa discussão ela é rica e é importante, porque vem colocar luzes sobre alguns problemas que nós já temos enfrentado. Que por isso eu vou ler meu voto é bem sucinto. No meu entender, o juízo sobre a existência de repercussão geral, realizado no âmbito do chamado plenário virtual, deve ser compreendido como a primeira etapa do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário e, portanto, como etapa preliminar de seu julgamento, que se completa com o exame dos demais requisitos de admissibilidade, ainda não examinados pelo plenário, porque nós não podemos deixar de examinar os demais requisitos, bem como com o exame do mérito, se for o caso.
Deve-se entender também que, enquanto não completado o julgamento no plenário, nada impede que qualquer dos ministros retifique seu voto, a significar que a manifestação do plenário virtual não gera preclusão pró judicato. Por outro lado, a decisão em repercussão geral, afirmando que a matéria questionada não é de índole constitucional, que foi aqui o que ocorreu, mas de legislação ordinária federal ou local, constitui decisão que fica sujeita aos efeitos do artigo 543b do Código de Processo, com efeitos expansivos aos casos semelhantes. Eu acho que aqui a repercussão geral é justamente essa, de dizer que a matéria não é constitucional. Isso por si só é importante. De modo que, com esses esclarecimentos, com essa posição sucinta, eu acompanho o relator fazendo o seu esclarecimento, mas sem conferir efeitos infringentes. Agora, se isso importa acolher em parte os embargos ou não, isso é secundário. Eu acho que o próprio relator concorda que vamos dizer, realçar isso, se acolhe em parte os embargos com esses esclarecimentos. É assim que eu voto, senhor presidente. Senhor presidente. Pois não, Guizão. Eu comungo da compreensão do ministro Theory, mas o que me preocupa neste caso é que, e comungando da posição do ministro Theory, entendo que nessa hipótese de não conhecimento seria, digamos assim, isso implicaria a concessão de uma repercussão geral contra a inexistência de repercussão geral com relação ao tema. Só que nós não estamos declarando que o tema não tem repercussão geral. Nós estamos declarando que esse tema ele não é submetido ele não é viável em termos de recurso ordinário porque não preencheu os requisitos dentro do outro. E ele não sendo viável, ele não tem repercussão geral. Ele pode ter, porque ele se... Eu acho que nós não podemos confundir a questão de repercussão geral com a questão de ser matéria infraconstitucional ou constitucional. Me parece que se pode adotar como questionamento em repercussão geral saber se determinada matéria é constitucional ou infraconstitucional, que é o caso. Quer dizer, ela tem repercussão geral, discussão. É importante que se discuta se determinada matéria tem índole constitucional ou não tem. Claro que isso vai importar... Mas então, sem atribuir, ministro Theory, os efeitos da repercussão geral, porque aí nós precisaríamos do quórum. Eu acho que tem. E aí não há o quórum. Eu acho que, no caso... Não, mas é isso que está sendo proposto. Não se obteve esse quórum lá no julgamento... Quanto à conclusão de não se tratar de matéria constitucional. Foi exatamente o que disse Vossa Excelência. Porque senão... a eficácia da decisão do Supremo. Por isso é que eu disse que os 20 mil processos ou mais não subirão ao Supremo. Não subirão. Nós já batemos o martelo no sentido de que envolve matéria estritamente legal. A proposta é para esse efeito. Sim, é exatamente. Efeito. Estamos todos de acordo, esclarecidos e de acordo? Quer dizer, apenas uma observação. O que é definitiva é a decisão do plenário virtual no sentido de que a matéria não tem cunho constitucional, porque não há recurso. Agora, quando nós reconhecemos que tem repercussão geral, portanto, tem, enfim, um tema subjacente de natureza constitucional, esta é uma decisão relativa que pode ser revista pelo plenário. Eu queria E fazer foi o que só uma aconteceu. observação, Quer dizer, presidente. quando Foi o que não tem, aconteceu nesse ela caso. não... Essa decisão é definitiva. Eu queria só fazer uma observação rapidíssima. É que o que nós estamos assentando aqui, acho que se posso, para o meu... na minha cabeça é assim, há decisões que repercutem de forma genérica, ultrapartes, mas que não têm questão constitucional, razão pela qual, como a Constituição estabelece expressamente a referência à repercussão geral de matéria constitucional, como disse o ministro Lewandowski, assentamos às vezes que isso não é matéria constitucional, embora tenha sim uma repercussão na sociedade, apenas nós declaramos que para fins do recurso extraordinário não conhecemos e estamos esclarecendo que estes processos que não têm matéria constitucional, mas que têm a repercussão de ter 20 mil processos parados, serão resolvidos com base na legislação infraconstitucional. Certo? E, em última análise, ministra Carmen, não deixa de ser, de certa forma, uma retratação, porque lá no plenário virtual já tem o item questão constitucional
Portanto, num primeiro momento, se considerou que Mas, era. olha, ministro, mais de uma vez nós temos e até um campo em que se diz assim, para reafirmar a jurisprudência do Supremo. Às vezes, no sentido de Vossa Excelência me permite, Não, mas- tivemos casos em que o pronunciamento inicial, o pontapé inicial, que é do relator, foi no sentido de a espécie, mesmo assim ele inseriu no plenário virtual, não envolver tema constitucional. Exatamente. Eu, inclusive, preconizei, e houve a criação no tribunal de espaço para se concluir dessa forma, eu preconizei que a situação concreta seria de inadequação da inserção do processo no plenário virtual. Então, posso proclamar? Por favor. Rejeitados os embargos. Não, presidente, eu provejo. Vossa Excelência. Eu provejo para Então, prestar os esclarecimentos votos. e para afastar qualquer dúvida quanto ao pronunciamento do tribunal. Foi o que eu disse, a matéria sobre a obrigatoriedade ou não de se adentrar o tema de fundo do recurso extraordinário só surgiu agora, depois que o tribunal não conheceu o extraordinário. Então, é situação jurídica em que temos que completar a prestação jurisdicional, com esclarecimento. Não, senhor presidente, a minha proposta é quer dizer, eu não peço vênia porque eu não ouvi divergência. Talvez vênias ao ministro Marco Aurélio. Talvez eu não tenha falado um bom português. Não, falou ótimo português. Então, Por isso dizer, ministro, que eu estou provendo. Agora, presidente, não faço questão de formar em corrente majoritária. Apenas peço que Vossa Excelência consigne que eu votei pelo provimento dos embargos declaratórios. Pois é, senhor presidente, a minha proposta também foi clara no sentido de negar provimento com esses esclarecimentos que foram aqui debatidos. É a proposta. Eu Ministro dava Barroso, provimento parcial para fins de fazer o esclarecimento. Como está feito o esclarecimento, não vou brigar por essa questão formal. Então, eu acompanho o relator. Ministro Teori também, da mesma forma. Ministra Rosa. Também acompanho o relator, presidente, mas continuo com a minha preocupação em função do que tenho lido nos votos do plenário virtual. O ministro Marco Aurélio acompanha o relator. Peço vênia também, o ministro Marco Aurélio acompanha o relator. Ministro Gilmar Mendes. Difícil dar a mão palmatória. Muito difícil. Eu também, presidente, entendo que devemos fazer esse esclarecimento. O que houve, como foi destacado, é que reconheceu-se a repercussão geral e depois, quando a matéria foi submetida ao plenário, entendeu-se que não havia uma questão constitucional. Como nós estamos a ver, isso pode ocorrer. Agora, de fato, nós estamos aqui, acredito que nestes embargos de declaração, a definir uma questão de ordem, porque se nós formos olhar, isso não está nas hipóteses do 543B. Né? Se nós formos olhar, de fato a ministra Rosa chamou a atenção, nós não temos todas, a hipótese de julgarmos que a questão é infraconstitucional no plenário. E para os fins da repercussão geral que já tinha sido reconhecida, inclusive quanto ao impedimento de subida de recursos. Mas, em suma, estamos assentando, então, que reconhecido que a questão não era questão de índole constitucional, não haverá mais a possibilidade de remessa desses autos que restaram suspensos ao tribunal. É isso que o tribunal... Agora, isso não está no catálogo, nos itens do... Realmente, como a ministra Rosa chamou a atenção, nós estamos resolvendo, portanto, uma questão de ordem, de modo que eu também tenderia a subscrever a posição que o ministro Marco Aurélio assumiu de prover para deixar... Se me permite, eu não fui aluno do professor José Carlos Barbosa Moreira, mas sigo a mestria de Sua Excelência no que aponta que os embargos declaratórios podem ter dois objetos: esclarecer ou integrar a decisão proferida. O caso é de esclarecimento. Agora, por que não prover? Porque se toma os embargos declaratórios como uma crítica ao ofício judicante, é uma visão distorcida. Senhor presidente, quanto aos fundamentos, eu estou de acordo com o eminente ministro relator, mas também entendo que a proposta formulada pelo ministro Marco Aurélio mostra ser mais compatível
com as premissas e a própria preocupação do tribunal em explicitar algo que, na verdade, sequer constou do julgamento objeto desses embargos. Nós estamos, na verdade, acrescentando algo, não é? Mais do que isso, nós estamos resolvendo uma questão de ordem relevante, porque é a primeira vez que essa questão se coloca e nós não conseguimos fazer o enquadramento. E na realidade, quando se põe ou quando se dispõe, na verdade, formula-se um juízo pertinente ao provimento ou não. E nós estamos dispondo no sentido preconizado. Se a nossa conclusão não poderia ser contrária, claro, entendendo que haveria vinculação, aí proveríamos. Então, estamos dispondo. Sim. Portanto, estamos... Também. É como como o ministro Gilmar está destacando, que nós estamos dispondo sobre algo que escapa àquilo que pleiteou o recorrente, nós não podemos dar provimento àquilo que o recorrente não pediu. Isso não é objeto do recurso. Por isso que nós estamos prestando esclarecimento. Ministro, surgiu a matéria pela vez primeira com julgamento. Não, aqui não, a matéria não foi nem suscitada. Na verdade, será que teria uma das partes que adentrar o campo da premonição? Não, aqui, na verdade, foi um julgamento simples, os embargos de declaração para negar provimento e atendendo à sugestão da colegiado de que também se firmasse essa tese para que não chegassem mais aqui autos sobre esse tema que é infraconstitucional. O que a parte pretendia era mais até do que isso. Ela pretendia embargos de declaração com efeitos modificativos para que nós afirmássemos o desprovimento do recurso. Era isso que nós estava... Como que para tornar prevalecente o voto do relator vencido. Isso que eu estava pedindo nos embargos de declaração. Não é isso não. Não é isso não, ministro Gilmar. Tem aqui o relatório, não é isso não. Não é isso não. Senhor presidente, me permita fazer uma retificação de voto, porque a minha preocupação é porque... Quando comecei a me debruçar sobre a repercussão geral, veja bem um voto da eminente ministra Ellen, e eu costumo ler essa mesma fundamentação em inúmeros outros votos no plenário virtual. Esse voto é de 15 de outubro de 2008. Diz assim, Sua Excelência: ora, se chega à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutida, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, por óbvio, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral. Não é demais lembrar que o requisito introduzido pela emenda 45 não exige apenas uma repercussão geral num sentido amplo e atécnico da expressão, mas uma repercussão geral juridicamente qualificada pela existência de uma questão constitucional a ser dirimida. Então, diante do que aqui decidimos, eu, por isso, reformulo meu voto. Entendo que, de fato, estamos alterando uma compreensão que já existia no plenário, talvez por um outro ângulo, outro enfoque. Endossando, eu fui ver o pedido nos embargos de declaração. É um pouquinho pior. E talvez a retificação... Veja, ministro Fux, diante do exposto, assim encerra-se os embargos de declaração. O Estado do Rio Grande do Sul requer sejam os presentes embargos recebidos, conhecidos e providos para esclarecer as contradições apontadas de modo a ratificar a repercussão geral, com vista a determinar ao colegiado de origem que aplique aos processos lá sobrestados o entendimento de que não há matéria constitucional para o deferimento da correção do vale-refeição no âmbito estadual, devendo observar-se exclusivamente a lei local. E isso nós estamos acolhendo. Então, eu acho que a gente tem que dar provimento parcial nisso. Eu estava querendo simplificar, ministro Fux, e aderir, porque eu estou de acordo com a substância do voto de Vossa Excelência, mas eu acho que, diante do pedido, é mais fácil a gente dar provimento parcial. Ficou muito claro. Ministro Fux? Senhor presidente, eu vou ler aqui o que consta dos autos para poder nós definirmos essa questão, porque, na verdade,
o que nós pretendemos é, por via oblíqua, dar repercussão geral exatamente à inadmissão do recurso nessa... Ficou claro, o pedido contempla. Então, eu tenho aqui, trata-se de recurso de base de declaração interposta pelo Estado do Rio Grande do Sul contra o acordo relatado por esta Corte, que não reconheceu do recurso extraordinário interposto. No acordo recorrido, restou assentado que o debate a respeito do percentual de reajuste do vale-refeição do servidor do Estado do Rio Grande do Sul é matéria afeta a interpretação de legislação infraconstitucional e direito local. Adotou-se em caso súmula 280 do Supremo. Muito bem. Quem é que veio ao recurso aqui? Foi o Supremo, foi o Estado. Então, o Estado não há de pedir nos embargos de declaração que se esclareça a extensão maior do quanto ele ficou prejudicado. Então, o Estado, na verdade, quer embargos de declaração. Outra coisa, o que ele pretende? Em breve síntese, o recorrente sustenta em suas razões a ocorrência de uma contradição. Por quê? Porquanto, uma vez reconhecida a repercussão geral da matéria pelo Supremo, o superveniente julgamento em sítio contrário pelo não conhecimento não poderia ter ocorrido. É isso. Em segundo lugar, a ocorrência de dificuldade na subsunção do caso concreto aos parágrafos 2º e 3º do artigo 543-B do CPC. Foi isso que a parte ofereceu em embargo de declaração. Foi isso que me veio devolvido. Então, eu entendi que, como já é usual aqui, quer dizer, não é usual porque os relatores verificam os requisitos de admissibilidade. Como é comum que um recurso afetado possa ter um requisito de admissibilidade passar despercebido, assentamos a tese de que o plenário pode rever a admissão. Em segundo lugar, assentei também que o deciso não se subsume ao que previsto no parágrafo 2º e 3º, porquanto não foi negada a existência de repercussão geral. Ele entendeu que deveria ter um quórum para negar a existência de repercussão. Ao revés, a repercussão foi reconhecida pelo plenário sem que o contrário tivesse sido afirmado. A despeito de se tratar de tema relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, que ultrapassa o interesse subjetivo da causa, o não conhecimento do recurso extraordinário interposto pelo recorrente, o Estado, decorreu de outro fundamento, qual seja a ofensa reflexa. Então, foi isso, exatamente disso que se tratou aqui no recurso extraordinário. Então, eu tenho uma certa dificuldade de entender que o Estado ofereceu embargo de declaração para que nós declarássemos aquilo que nós já declaramos. Nós declaramos que a matéria é infraconstitucional. E o Estado, então, os embargos de declaração são para declarar que a matéria é infraconstitucional? Nós declaramos, eu já disse, ministro, não houve 8 votos na votação anterior. Foi 7-4. 7-4, muito bem. Aí qual foi a sugestão? Ao reformular... Muito bem, aí eu parei aqui. Aí qual foi a sugestão dos integrantes da Corte, dentre eles, Vossa Excelência? Eu fiz a sugestão. Que nós propuséssemos que se submetesse à repercussão geral a tese de que, quando se tratar de vale-refeição e reajuste de vale-refeição, a matéria é infraconstitucional e quanto a essas decisões, é incabível. Quanto a isso, eu acho que há unanimidade. É unanimidade. Agora, unanimidade. Para isso não precisa dar provimento nenhum aos embargos de declaração. Porque nós estamos mantendo o acordo recorrido. Eu também acompanho, peço a Vossa Excelência, com relação a esse aspecto menor da questão. Eu dou provimento parcial e proclamo o resultado. Senhor presidente, isso não é um problema. Vossa Excelência vai reajustar? Eu vou reajustar no sentido do acolhimento parcial com esclarecimento. Senhor presidente, eu também. Coisa, porém... Sim. Eu também reajusto. O que interessa... Eu reajusto também. Então, pronto. Também estou reajustando. Temos uma decisão unânime, não é? Dado provimento parcial ao recurso, decisão unânime, unanimidade também quanto à aplicação do artigo 543-B do Código de Processo Civil ao tema veiculado no recurso.